Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. A sua participação é extremamente importante nesse programa. Você sabe que quando você vem para cá, que você participa através das postagens no Facebook ou pelo nosso número do WhatsApp, essa conversa enriquece. A gente tem a chance de trocar conhecimento, compartilhar, de aprender outras coisas. Vai que você tem uma pergunta que eu não pensei e ela é super importante para o programa. Por isso, participe. Você participa com a gente através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, enfim, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando aí o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior, pela televisão, usa aí seu smartphone, o nosso número do WhatsApp. Mas vem para cá, sua participação é extremamente importante. E olha só, você sabe qual é a última do português? Não? A última do português é o seguinte: para gabaritar na prova de matemática, a gente precisa saber língua portuguesa. E olha, os últimos números nossos não são tão animadores assim, viu? Isso significa que o gabarito está meio longe. Vamos lá? Segundo os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, divulgados no ano passado pelo MEC, 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Isso significa que a maioria dos estudantes brasileiros não consegue ler e entender informações explícitas em textos como artigos e resumos. Em matemática, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas com adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, as 4 operações básicas. E também não sabe ler e interpretar gráficos a partir de valores fornecidos em um texto. Então, assim, tem um texto do lado com as informações, tem um gráfico do lado, os alunos não conseguem fazer essa ligação. Isso tudo torna evidente que sem língua portuguesa não dá para gabaritar a prova de matemática. Mas olha, é possível virar esse jogo, e eu vou te dizer, muitas vezes com bom humor e competência, que é o caso dos nossos convidados de hoje, que eles são tutores, apresentadores, e posso chamar de youtubers? Posso? Talvez. Posso, né? E youtubers da série... E youtubers da série Tempo de Estudar, produzida aqui pela Multirio e que vem conquistando com muito bom humor, diversão, ludicidade e eficiência os estudantes e os professores da Rede Pública Municipal de Ensino aqui do Rio de Janeiro. São eles, Luciane Almeida, professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação do Rio e apresentadora do Tempo de Estudar para o 5º ano Língua Portuguesa. Seja muito bem-vinda ao Hashtag, Luciane. Obrigada, viu? E Heitor Oliveira, professor de matemática também da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e apresentador do Tempo de Estudar para o 5º ano também de matemática. Seja muito bem-vindo, Heitor. Obrigado. Olha só, eu já estava conversando com eles que era o seguinte: eu tenho trauma de matemática, já falei isso em vários programas aqui do Hashtag Educa de matemática. E quando a gente estava fazendo o roteiro, que eu descobri que para saber matemática eu precisava saber português, eu falei, não é possível, se eu gosto tanto de português, como assim, onde é que está o meu erro? Cheguei na universidade, cheguei na vida, mas existe sim para mim uma dificuldade matemática. Vocês concordam, e aí eu estou dando o meu exemplo e estou trazendo um pouquinho dos dados do SAEB, vocês concordam que a gente vai avançando nos anos e quando chega lá na frente, esse resultado ele é concreto? Temos dificuldade em matemática porque não sabemos português? Com certeza. Eu acho que quando você ensina matemática, a primeira coisa que você começa a trabalhar com os alunos nas primeiras séries, além das operações básicas, do algoritmo em si, da construção da conta de adição, subtração, multiplicação e divisão, você também trabalha com resolução de problemas. E aí é que mora o problema. Porque o problema está na interpretação, na análise de informações. Quando o professor trabalha com sistematização desses problemas, ele começa a se afastar da invenção, criatividade, contação de história. Ele começa a distanciar o aluno daquele mundo que a matemática promove. Então, a matemática ela pode ser inserida em qualquer situação, em várias situações do nosso dia a dia, praticamente em todas. Se o professor não explora isso, não
permite que o aluno crie, invente, explore aquele problema, criando várias situações e muitas vezes trazendo as próprias situações para enriquecer aquela discussão, aquele problema vira uma mera invenção ou descoberta de qual operação eu vou resolver, está resolvido e está encerrado o problema. Então a gente tem essa dificuldade de explorar um problema. Por que a gente transforma uma aula numa resolução de 20 problemas? Usa um só, explore ele daqui, dali, de cima, de baixo, reconstrói, desconstrói o problema, recria o problema, peça para os alunos criarem problemas em cima daquele tema, em cima daquela situação, cria e recria com esses alunos. Eu acho que isso é importante desde o início, para fazer com que toda essa construção do pensamento matemático que busca a resolução de problemas possa ser uma constante desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, que o nome é perfeito, é fundamental, são as bases para a construção, e aí sim você chega no ensino médio com outro tipo de pensamento, um pensamento mais protagonista de criar, de enxergar e conseguir ver fora daquelas linhas toda uma situação que faça com que ele ilustre melhor aquele pensamento. Luciane, quando você, por exemplo, pega um aluno que você sabe que ele tem dificuldade matemática, ele diz para você aonde ele está com dificuldade e ele consegue localizar, tudo bem, a gente está falando de 5º ano, são pequenos ainda, Sim. Mas ele consegue localizar que talvez o problema dele esteja na interpretação do texto? Eu acho que esse é o grande desafio, de reconhecer onde estão as questões, porque muitas vezes eu reconheço, trabalhando em diferentes contextos, que não existe necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, mas maneiras com que você trabalha com a informação. O Heitor estava falando sobre matemática, né? Todas as áreas do conhecimento requerem habilidades específicas. E uma das coisas que eu acho que a escola precisa buscar, sobretudo em épocas que a gente tem tanto acesso ao conhecimento em muitas fontes, e na maior parte dos casos a escola não é a única agência, a gente tem a internet, mesmo que em contextos menos favorecidos economicamente, a internet tem um alcance grande, é você tentar identificar, mapear essas questões em que as pessoas não conseguem, talvez um sucesso que às vezes é escolar, medido por uma prova, mas dependendo da situação que você tira o aluno daquele espaço ou em outro contexto de utilização, você percebe que ele consegue, ele tem aquela habilidade, mas não consegue transpor. Aí, por uma questão de interpretação, uma questão de língua também, que a gente não pode ignorar. Então, acho que o desafio é fazer com que ele reconheça, porque muitas vezes não há essa facilidade de reconhecer onde está o problema. E a gente tem um resultado, né, apresenta-se em qualquer disciplina que for, o resultado é ruim. E quando a gente tenta investigar por trás daquilo, né, como é que ele se entende naquela disciplina, ele não consegue entender. E o professor, identificando isso, é muito mais fácil de fazer as intervenções, de fazer as mediações. Tem uma coisa que me chama a atenção, porque eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, com tanta tecnologia, com tanta mídia, tanto vídeo, tanta imagem, né? A gente tem aí sites, redes sociais só de imagem. O próprio jornalismo vem mudando, você vem entregando as informações de jornalismo, a gente chama hoje de jornalismo de dados, que são as interpretações dos dados, e você transforma isso geralmente em gráficos, em análises gráficas mesmo, são desenhos contando uma história. Vocês acreditam que a escola também precisa recorrer um pouquinho para fazer essa leitura de mundo, não só da disciplina, mas a leitura de mundo, com esse repertório que essa garotada já traz, que é o uso da imagem? O meu texto não ser literalmente a palavra em língua portuguesa, mas ser uma imagem também, ou ser um número também? Olha, hoje a gente entende, até nas cadeiras de letras, nas próprias faculdades de pedagogia, em licenciaturas em geral, a gente precisa compreender hoje que existem outras habilidades para além dos letramentos tradicionais. Hoje se fala muito, na minha área, né, na área da linguística, em multiletramentos, que é exatamente essa habilidade de você reconhecer no visual, no que é digital, que existem informações que precisam ser processadas, interpretadas, e essa interação com esses meios, com as pessoas que o fazem, precisam se transformar. Então, é importante a gente favorecer, como você colocou no princípio, não é? Existem outros meios, outros objetos de aprendizagem, a gente tem para além do livro, para além do caderno, para além dos materiais físicos da escola, a gente tem os materiais digitais, a gente tem as imagens que têm um poder muito grande, sobretudo para as crianças pequenas. Nós encontramos crianças hoje muito apegadas à tecnologia, mas não é exatamente ao objeto, é o que ele está trazendo de informação. Então é preciso, a escola hoje precisa repensar essa relação, não entender esses objetos e esses suportes
como algo que atrapalhe, mas em que a gente pode se reconhecer, que práticas nossas a gente pode apresentar nesses formatos, nesses suportes, para que haja uma espécie de interação maior entre alunos e professores e escola. Ao mesmo tempo, em relação à matemática, quando você resolve qualquer situação em matemática, eu vejo muitos alunos preocupados em escrever a sentença matemática que descreve a linha de raciocínio. E ele não é obrigado a isso. Ele pode simplesmente escrever com palavras o que ele está pensando. Ele pode representar através do desenho o raciocínio dele. E isso tem que ser explorado, isso tem que ser oferecido para o aluno. Então, vamos resolver um problema através da seguinte sentença. Se o professor sistematiza isso, não traz para eles outras possibilidades. E eles podem, inclusive aceitam em vestibulares, aceitam nessas provas de concurso, esse outro tipo de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, é a forma de comunicação, seja ela qual for, não importa. Mesmo, inclusive, o aluno que trabalha apenas com desenhos, com figuras que representem aquele raciocínio. É perfeito, é totalmente pertinente, isso tem que ser incentivado e explorado. Agora, vocês acham que quando a gente concilia português e matemática, a gente consegue promover a leitura, o raciocínio e a argumentação crítica? São duas áreas muito que a escola sempre valorizou, não é? Que é a educação, português e matemática. Essas são as bases. E acredito que em relação às áreas do conhecimento, são duas ciências que caminham originando muitos ramos. Então, acredito que um aluno que tenha essas duas competências, isso aí vai desde a educação infantil e vai carregar, porque essa base para ele vai ser fundamental, não é? Eu acredito muito que nessas duas áreas as crianças e os jovens precisam ser cada vez mais estimulados e trabalhados para que, de fato, outras aprendizagens surjam. Porque aí não fica com aquela cara só português e matemática. São aprendizagens que a gente acumula ao longo da vida. A pergunta, eu acho que a pergunta principal que acontece nas aulas de matemática é por quê? Mas por quê? Qual é o fundamento lógico que me faça chegar a essa situação? Por quê? Se você não cria um argumento, se você não trabalha com hipóteses que vão te gerar essa tese, ou seja, uma linha lógica de princípio, meio e fim, para fazer com que o aluno te acompanhe e chegue até o objetivo, quer dizer, é totalmente ligado à língua portuguesa, você desconstrói totalmente a matemática e a matemática fica apenas uma decoreba, uma lista de fórmulas e você só reproduz. Então, essa linguagem é, ao mesmo tempo, a argumentação que você faz com a crítica do seu resultado. Será que eu posso chegar a um final de um problema onde eu pergunto qual é a idade do Zezinho e resposta 485? Eu cheguei no número bonito, 485, mas não faz o menor sentido para um problema. Será que o aluno se preocupa em criticar o problema? Opa, você agora me deu o gancho que eu precisava. Olha só, a gente preparou para eles e eu vou te dizer, viu, me diverti com isso e olha que eu tenho dificuldade para raciocínio lógico, mas eu me diverti. Eu vou pedir, não sei quem aí vai ser melhor do que o outro, se vai fazer de cabeça, se não vai, mas vocês estão com um bloquinho, caneta aqui do lado. A gente vai soltar, vocês vão poder olhar nesse monitor, você que está acompanhando a gente em casa, vai ver aí na tela do seu Facebook, vai ver na tela da TV. Vamos lá, vamos tentar resolver essa questão? Observe abaixo os cofres de um banco. A gente buscou na internet esse exercício, tá? Siga as dicas e descubra qual deles está cheio de barras de ouro. Vamos fazer? Vamos lá. Eu vou precisar do papel. Não tem problema. O algarismo 7 não aparece no número. O algarismo 8 não aparece na ordem das dezenas. O algarismo 2 não aparece na ordem das unidades. O algarismo 4 aparece na ordem das centenas. O cofre que está cheio de ouro tem um número... Essa é para o 5º ano, hein? Vamos lá, solta aí de novo para eles, senão eles não conseguem assistir. Vamos lá. Tem que olhar o cofre de novo. O algarismo 7 não aparece no número. Posso dar cola? Pode? Vai, Heitor, fala.
Então a gente tem ali que o segundo cofre já está eliminado. O algarismo 7 não aparece. Exatamente, o segundo cofre está eliminado por conta disso. O algarismo 7 não aparece. Isso. Não pode ser o segundo cofre. Não é o segundo cofre. Então vamos eliminar o segundo cofre. O algarismo 8 não aparece na ordem das dezenas. Então o primeiro cofre também já está eliminado. Ok. Por quê? Vamos lá, centena, dezena e unidade, não é isso? Né? A ordem dos três numerozinhos? O número 1 está nas centenas. Da esquerda para a direita, né? O número 2 está na casa das unidades, na ordem das unidades. O número 8 na ordem das dezenas e o 1 na centena. Como o 8 não pode estar na ordem das dezenas... Então, qual é a resposta? É o cofre? 463. Aê! Ponto para Heitor! Nós dois acertamos. Pois é. Eu estou olhando aqui também. Eu estou riscando aqui. Para mim, nenhum deles havia barras de ouro, mas tudo bem. Sério? O que eu acho que chama atenção nisso é a leitura. Por exemplo, eliminar o 8, para mim, foi rápido. Mas depois eu tive que lembrar o que é a ordem de dezena, centena e unidade. Ou seja... Se eu fosse no ímpeto, eu saía arriscando uma série de cofres, mas eu precisei ler, reler e lembrar de algumas coisas. A gente precisa, para decodificar uma informação, ler e reler e ter atenção, Luciane? Sim. O Heitor estava falando, um dos últimos pontos, antes de passarmos para a pergunta, foi em relação à contextualização, que é algo extremamente necessário quando se fala em materiais pedagógicos, em atividades que você promove em sala de aula. Porque, ao mesmo tempo que matemática também tinha uma série de exercícios, uma série de questões, aquele formato padronizado, sentença matemática, né, o cálculo e a resposta, tudo bonitinho, em português a gente sempre encontrou muito isso também. Um trabalho, assim, muito exaustivo de escolas do passado, e ainda existem escolas que promovem esse tipo de exercício, né? Aquelas listas, coisas que não têm muito a ver com a realidade dos alunos. E quando eu falo com realidade dos alunos, não estou me referindo apenas com realidade local, mas em termos de coisas que os alunos compreendam. Então é necessário que em qualquer situação, um texto que eles forem analisar, ou até mesmo uma conversa que estivermos tendo em sala, que aquela informação, aquela leitura, né, essa decodificação primeira, existem inúmeros processos cerebrais, neuronais envolvidos, mas que aquilo funcione com o que eu tenho a ver com isso, como é que eu compreendo isso, para que a resposta seja o que a gente espera. Então, se a gente tem um ensino contextualizado, em que as coisas façam sentido para eles, né, em relação à sua vida, em relação às experiências que eles já tiveram, até mesmo escolares, as coisas funcionam melhor. A gente tem um outro exercício aí, e aí tem uma questão mais específica que a gente alterou na hora de fazer a pesquisa, que eu queria trazer para vocês. Vamos dar uma olhada. João esqueceu a senha do cadeado da bicicleta. Descubra o segredo seguindo as seguintes pistas. O algarismo da ordem da centena é maior que 8 e menor que 10. O algarismo da ordem da dezena é ímpar e menor que 5. O algarismo da ordem das unidades é par e menor que 4. Que número João deve usar para liberar a bicicleta? Aí tem uma questão que me chamou a atenção. O gabarito dá para a gente o número de 932. Mas tem uma questão ali de interpretação. Você matou a charada da interpretação. Eu acho que texto, agora eu fui, né? Vamos dar uma olhada de novo? Bota na tela de novo. Para eu considerar esse gabarito certo, 932, porque pensa, é maior que 8 e menor que 10. Então, a primeira resposta é 9 mesmo. O algarismo da ordem da dezena é ímpar e menor que 5. Por que tem que ser 3 e não 1? Parece que tem a forma de ler fica subentendido que é o ímpar imediatamente anterior. Mas está errado, né? Totalmente, se a gente faz porque isso, abre a possibilidade de ser o 3 ou 1. Né? Pode ser 932, 912 e ainda tem uma outra possibilidade que é na casa das unidades. Isso, que é o quê? O algarismo da ordem das unidades é menor do que 4. Então pode ser 2 e pode ser 0. Exatamente. Um aluno que pega uma prova dessa, que tem essa interpretação de texto, você tem como considerar o gabarito fechado? Você tem que rever? Na verdade, essa prova está mal escrita, tinha que ser escrita de novo. Como que eu faço isso ali com a língua portuguesa na hora de interpretar essa questão?
Bom, a gente pode considerar as hipóteses, porque até em relação a um tipo de resposta como essa, oferecer uma questão do tipo para ver de que maneira os alunos podem questionar, será que eles perceberam do mesmo jeito que nós? Há duas respostas possíveis. Até questionar essas hipóteses. Como ele colocou muito bem, a ideia de que é o imediatamente anterior, mas isso não está escrito. Isso precisa ficar claro. Então, até um tipo de questão como essa, né, da famosa lógica ou algumas questões, a gente explora nos sentidos que as palavras trazem para a gente. E, sobretudo, esse tipo de questão, em muitas situações as pessoas podem rejeitar, tá mal formulado, a gente pode aproveitar a própria questão e fazer com que os alunos pensem de que maneira ela poderia ficar certa. Isso a gente consegue, são habilidades matemáticas, são habilidades linguísticas que precisam ser desenvolvidas cada vez mais. Ou seja, uma palavra ali no enunciado da questão faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Exatamente. Poderia ele, por exemplo, trabalhar com qual uma das possibilidades, qual será uma possível combinação para resolver o problema. Quer dizer, ele pode manter as mesmas hipóteses, mas a pergunta, a indagação que o problema traz, ela pode vir diferente no sentido de explorar. E a ação, o exemplo que a professora deu, que é perfeito, como o aluno poderia corrigir esse problema ou melhorar esse problema através dessa possibilidade, essas tantas possibilidades que ele trouxe. Isso é perfeito, esse tipo de exploração é fundamental no professor Dante Sala, maravilhoso. Agora a gente acabou a pegadinha com eles, tá? É o seguinte, vamos falar da série? Vamos soltar aí um trechinho da série de língua portuguesa, do Tempo de Estudar? Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Isso é muito legal, porque tem a contextualização, né? Agora a gente vai soltar um trechinho aqui do Tempo de Estudar de Matemática com o Heitor. Vamos lá. Heitor! 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 O que foi, Pitagorina? Heitor, a gente precisa conversar. Nunca é uma coisa boa quando alguém fala a gente precisa conversar. Tudo depende do referencial. Para mim, o assunto é excelente. E qual é o assunto, Pitagorina? O meu cachê. Eu quero um aumento de 100%. Aumento! E de 100%? Não dá, Pitagorina. 100% é muito. Mas eu mereço! Eu sou a estrela, o brilho, o glamour de tudo isso aqui. Eu sei, Pitagorina. Eu concordo com você. Você realmente é maravilhosa. Mas há de convir que 100% não dá. Não tenho condições de aumentar o seu cachê em 100%. Já sei. Então você me dá um aumento de 50% e os outros 50% você tira do seu cachê. Piti! Ok, 50% de aumento e não se fala mais nisso. Ainda é muita coisa, Pete. Eu sei que você é muito esperta, mas você tem noção do que são 50%? É lógico que eu sei. Sabe mesmo? Então como é que você me pede um aumento de 50%, 100%? Eu acho que você precisa entender melhor o conceito de porcentagem. Eu? Você perdeu completamente o juízo, Heitor. Eu sei tudo de porcentagem. Ah, sabe mesmo? Então eu vou explicar pro pessoal que está assistindo a gente. Pode ser? Aí tudo bem. Se eles estão com dúvida... Eles podem contar com o Tempo de Estudar.
Olha só, você assistiu em primeira mão aqui com os dois, né? A série, episódios inéditos, viu? Aqui no #Educa. Né? E só um parênteses que eu queria fazer, a Pitagorina, a animação, foi toda feita aqui na casa. Então, parabéns para o pessoal da animação, o pessoal lá do departamento de design, o André Gleisner, né? Maravilhoso. Que faz essa animação toda em 3D. Ó, a equipe sensacional. A equipe é maravilhosa. Vocês gostam de dar aula assim, em vídeo? Qual a diferença desse tipo de produto para as videoaulas do passado? Bom, eu confesso que no princípio foi um desafio, porque uma coisa é a gente estar com o interlocutor dando resposta para a gente, né? Até como a gente está aqui nesse formato de estúdio, a gente não tem um diálogo com a câmera, um diálogo imaginário. Então, eu confesso que no princípio me senti um pouco à vontade, mas com o tempo a gente começa a perceber que a gente está falando com um aluno, que está falando com crianças de 5º ano, né? Em idades próximas dos alunos com quem eu trabalho, porque eu trabalho bastante nos últimos anos com 6º ano. Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, grandes descobertas, que a gente pode ter um jeito diferente de falar, de tratar a mesma informação. Quando a gente consegue captar a atenção deles com humor, não é sendo necessariamente engraçado, porque a gente não é um apresentador, né, padrão, nem é um humorista, mas assim, conseguindo quebrar momentos em que a aprendizagem talvez ela se torne algo muito acadêmico, muito distante, muito enciclopédico. Eu acho que quando você quebra um pouco, quando contextualiza, faz uma brincadeira, você consegue atrair a atenção, quebram-se barreiras em relação até a própria relação entre professor e estudante. Acho isso importante ter feito isso. Eu acho que também um dos objetivos bem legais desses programas, que já são mais contextualizados, não é só encantar o aluno trazendo várias possibilidades de mostrar a linguagem, de mostrar a matemática em diversas situações, mas também é inspirar o professor a criar. Isso aí é só um exemplo de criação que vocês podem criar muito mais. Então, assim, é soltar a criatividade, é explorar a criatividade mesmo do aluno. Eu acho que isso daí é um incentivo a essa criação, a essa exploração que é fundamental em sala de aula. Então, assim, é um formato maravilhoso, é um formato divertidíssimo, foi super divertido fazer, a gente riu muito, deu muitas risadas, e agora a gente também está vendo em primeira mão, a gente também está vendo, não viu ele pronto, a gente fica assim, muito feliz com o resultado. A equipe, eu tenho que falar, a equipe é maravilhosa, direção do André Gleisner, maravilhoso, é incrível o formato, quando ele termina, de fato, a informação chega lá, você fala, realmente, o objetivo foi atingido nesse programa, está maravilhoso. Então, é palmas mesmo, é sensacional. Você estava falando de narrativas, né? Houve troca, por exemplo, dessa experiência vivida para trazer esse tipo de linguagem para a realidade dos alunos e da escola. Vocês acabaram, de alguma maneira, levando isso para a sala de aula também? Houve troca em algum momento? No sentido de vocês repensarem a aula de vocês lá dentro da sala, com as carteiras, com os alunos naqueles espaços? Sem dúvida, porque quando a gente participou, acho que é importante, o Heitor está falando, né, de toda a equipe, né, a minha diretora foi a Denise Moraes, que também me deixou muito à vontade com essa questão da câmera, de muitas vezes ser tímida, de fazer certas graças. O que eu valorizo bastante é essa capacidade de fazer com que o professor pense em atividades autorais, não é? Para que o professor também repense da maneira que ele vai construir, e quando a gente coloca ali, com o Heitor, com certeza foi assim, a gente colocou um pouco das nossas vivências e uma coisa puxava a outra, porque nós participamos desde a elaboração do roteiro, não é? Então era uma troca grande. Tem o conceito da série, Tem o conceito da série, a gente tinha ideias, reuniões de planejamento, e assim, tudo foi muito pensado. Muitas vezes a gente trazia a ideia, e a ideia, assim, no vídeo, o formato do programa, era algo muito extenso, precisava ser mais dinâmico, fazer com que a gente repensasse. E, indiretamente, provocou que também a gente usasse essas experiências na sala de aula. No meu caso, funcionou desse jeito. E eu acho maravilhoso porque... pegando exatamente esse exemplo, quando você pensa numa atividade e no formato para a câmera não fica legal, você primeiro começa a pensar e no formato para o aluno, em sala de aula. O dia a dia acaba a gente caindo na rotina, né? Leva a gente para a rotina. Mas será que o que está chegando lá está legal? E agora? Da mesma forma que a gente se preocupou com a câmera, se preocupou com o formato de estúdio, a gente também tem que se preocupar com o aluno, com o formato que a gente está levando para a sala de aula. Também é uma televisão para eles,
uma televisão ao vivo ali para eles. Então, com certeza, toda essa experiência enriqueceu muito a sala de aula, enriqueceu muito a forma de enxergar a dinâmica de uma aula, de uma simples aula, mas é uma magia acontecendo ali naquele momento. Olha só, a gente já está estourando o tempo, mas eu queria falar que Elaine de Assis mandou recado, irmã arrasando sempre, Luciana Alves, Lu arrasa, Márcia Borboleta, Amigos. Parabéns, professores, Amigos. a transdisciplinaridade é super necessária. Luan Felipe, que orgulho em ter a Luciane na rede municipal como parceira e companheira na equipe da Gerência de Educação. Parabéns por toda a sua dedicação e empenho em sempre fazer a diferença por onde passa, como dizia nossa grande freira. Pode ser? Freire, deve ser Freire, provavelmente. Então tá. Lúcia Flor, oba! Mais uma ferramenta divertida e interessante para o nosso trabalho. Parabéns, Lu. Tati Del Rio, parabéns, Lu. Você é uma educadora brilhante. Heitor vai tirar o trauma de matemática da equipe do Hashtag Educa. Essa é comigo, olha só. Excelentes séries. Parabéns, Heitor e Luciane. Os alunos merecem esse carinho. Esse último comentário é da nossa equipe, é da gente mesmo? Que maravilha. Então vai tirar o trauma de todas nós, viu? Já estouramos o tempo? Acabou, viu? Tá vendo? Quando o entrevistado é Nem bom, doeu. passa rápido. Muito obrigada a vocês dois, sucesso. Agradeço. Parabéns pelo trabalho, que é magnífico. Tem resultados na vida, né? A gente depois vê impresso o resultado dos professores nas nossas vidas. Então, parabéns pelo ensino diferenciado de matemática, parabéns pelo ensino diferenciado de língua portuguesa na rede e na vida dos alunos de vocês. E obrigada por terem vindo ao Hashtag Educa, viu? Eu que agradeço muito, espero que todos curtam muito esse programa que a gente curtiu muito fazer também. Que bom. E obrigada a você pela nossa companhia. A gente te aguarda no próximo Hashtag Educa, pela sua companhia com a gente. A gente te aguarda no próximo Hashtag Educa. E olha só, fica de olho aí, hein? Tempo de estudar, estreando agora em setembro. Língua portuguesa e matemática. Acompanhe. Tchau.